Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal e hoje eu trago para vocês a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2020 da Camil. Para quem não sabe, ela é uma das empresas que tem o calendário de divulgação de resultados um pouco diferente das demais empresas, por conta do ciclo das suas plantações de arroz. Então ela é sempre a última a apresentar seus resultados. Após a vinheta eu te mostro tudo sobre o release de resultados dessa empresa. Mas antes, agradecer aqui os 436 inscritos até agora no canal, e se você ainda não se inscreveu, eu te convido a fazer parte dessa comunidade de investidores que gostam de análise fundamentalista de empresas. Sempre lembrando que as informações e materiais disponibilizados neste canal não sugerem qualquer tipo de recomendação, indicação e ou aconselhamento para investimento, sendo a tomada de decisão é de única e exclusiva responsabilidade de você, investidor. Antes da gente começar falando do resultado em si, eu trouxe aqui alguns dados do site Fundamentei. Bom, a Camil, ela foi fundada em 1963, então ela tem 58 anos, e é novata na bolsa, ela só tem 3 anos, foi listada lá em 2017. O que a Camil basicamente trabalha? Ela começou com produtos como arroz e feijão sendo o carro-chefe. O segmento de listagem dela é o novo mercado, que é o melhor nível de governança corporativa da bolsa. Tem um tag along de 100%, ou seja, se algum dia alguma grande indústria quiser comprar a Camil, o preço pago pelas ações dos controladores ou dos majoritários, que são a Camil Investimentos S.A., a Templeton Investment Council e o Luciano Maggi Quarteiro, o preço que será pago nas ações desses controladores também terá que ser oferecido a você, o que diminui aí as perdas, o deságio entre a oferta feita para o controlador e para os minoritários. E tem o free float aqui, a quantidade de ações negociadas na bolsa, livre, né, para todo mundo negociar, de 27,2% das ações ordinárias. Bom, o que a Camil trabalha? Majoritariamente ela trabalha com grãos, principalmente arroz e feijão, e produtos pré-prontos, como aqueles arroz diferenciados, tipo carreteiro, baião de dois, feijão tropeiro. Nos últimos anos, a Camil também tem diversificado o seu portfólio, adquirindo empresas internacionais, então comércio de grãos no Brasil e no exterior, e também no comércio de açúcar e pescados, adquirindo a marca União e a marca Coqueiro e Pescador. Além disso, ela também tem outras marcas, como a Barra, a Mogi, a Príncipe, a Tchê, a Carreteiro e o Arroz Bom Maranhense. Bom, feita a introdução, vamos aos destaques desse release operacional que a Camil apresentou para a gente na data de hoje, tá? A empresa apresentou bons números, um trimestre marcado pelo crescimento anual tanto do volume de vendas no Brasil como no exterior. A receita bruta aí teve um aumento de 35,2% ano contra ano e a receita líquida aumentou 1,7 bilhões também no ano contra ano. O lucro líquido da companhia foi de 109 milhões e meio, um crescimento de 119% comparando o ano anterior, né, o primeiro trimestre de 2019. O CAPEX, que mais tarde eu vou falar o que é isso, foi de 19,2 milhões, uma redução de 35%. E a dívida líquida por EBITDA, se você já é aqui do canal, sabe que a gente gosta muito desse indicador, encerrou aí o primeiro trimestre de 2020 em 2,2 vezes. Vamos destrinchar melhor os resultados então? A evolução trimestral do volume em 1.000 toneladas, a gente pode perceber que, ao longo dos trimestres, houve uma evolução da quantidade de produtos exportados. Obviamente que no quarto trimestre de 2019 eram 202 mil toneladas, caiu um pouquinho para 176 mil toneladas, mas o volume total variou de 537 mil toneladas para 561 mil toneladas, tendo como principal aumento a questão do açúcar, saltando de 128 mil para 45 mil toneladas, em menor quantidade feijão, de 20 mil para 23 mil, e arroz saltou de 171 mil para 208 mil toneladas. Por segmento, nós podemos ver que o mercado da Camil é focado no Brasil, 69%, mas começa já a aumentar a sua parcela internacional, já tendo aí 31% de todo o seu volume de vendas focado no exterior. E se a gente relacionar aqui por categoria, todo o volume da Camil, 37% é com a comercialização de arroz, seguido do internacional, seguido do açúcar, e em seguida um pouquinho de feijão, e pescados representam apenas um volume de todo o produto vendido pela Camil. Com relação à receita bruta, nós podemos ver que no primeiro trimestre de 2009 era de 1,4 bilhões. A variação no aumento dos preços dos produtos, também no aumento da quantidade produzida, ou seja, do volume, e também da variação cambial, fizeram com que a receita agora no primeiro trimestre de 2020 saltasse para 1,96 bilhões de reais. Ou seja, então não foi somente uma variação cambial dos investimentos
mas houve um aumento médio dos preços dos produtos, bem como na quantidade desses produtos vendidos. Bom, vamos para os números então. Com relação ao volume total, no primeiro trimestre de 2019, foram produzidas 465 mil toneladas de produtos. Esse número saltou para 561 mil nesse primeiro trimestre de 2020, que representa um aumento aí de 4,5%, quando a gente compara o quarto trimestre de 2019 com o primeiro de 2020. Se fizermos o ano contra ano, esse valor saltou 20%, que é muito bom. Com relação ao mercado nacional, esse volume era de 365 mil toneladas, passou para 385, um acréscimo de 8,5% no ano contra ano, e no último, com relação ao último trimestre, 14,9%. Eu destaquei aqui o arroz, que aumentou 11% de ano contra ano, mas aumentou 21% com relação ao último trimestre. E também chamei a atenção aqui para o pescado, que era 7 mil toneladas, e saltou aí para 7,5 mil toneladas. Internacionalmente falando, partiu para 176 mil, que representa um aumento de quase 60% no ano contra ano, mas se compararmos o último trimestre, houve uma redução de 12,8%. Destaco aqui o Uruguai, que teve um aumento ano contra ano de 82%, seguido do Peru com 27,7%. Com relação aos preços brutos, nós temos que houve um aumento de forma geral, principalmente ano contra ano. O arroz subiu 19,1%, feijão 20,4% e o pescado apenas 1%. Com relação a preços internacionais também houve um avanço aí na média de 25% no ano contra ano. Com relação ao preço líquido desses produtos, a gente também percebe um aumento médio aí de 22%, tanto para o arroz, para o feijão e para o açúcar. E o pescado, o preço aí líquido evoluiu aí 10,4% no ano contra ano, saindo de R$ 14,55 o quilo para R$ 16,06 o quilo. Seguindo aqui, nós temos a evolução do volume trimestral histórico da produção de arroz. Então, nós podemos perceber, traçando uma média aqui, que a produção de arroz da Camil, desde o primeiro trimestre de 2019, está acima da média. Bem como tanto a evolução do volume quanto pelo aumento do preço por quilo de produto, que no primeiro trimestre de 2020 chegou a 1,97 pelo excesso de oferta do arroz, e agora hoje está em R$ 2,56 o quilo. E aqui nós podemos observar o preço médio de mercado da saca de arroz. E aí, se olharmos aqui por volta de fevereiro, março ou abril de 2019, que custava R$ 39,00 a saca, e hoje esse valor já está em 61, quase dobrou aí o preço da saca do arroz, isso é um incentivo para haver também uma maior produção. E isso faz com que o preço bruto da Camil também aumente, fazendo com que esse preço seja repassado para o consumidor, o que justifica lá o aumento do preço tanto bruto quanto líquido dos produtos. E o aumento desse preço dos produtos, obviamente, vai impactar no faturamento da empresa. Se ela consegue pegar um produto que era mais barato e consegue repassar esse preço para o consumidor sem que haja prejuízo do volume de vendas, ela consegue faturar mais. E isso é benéfico para a companhia. Mais números aqui então. No primeiro trimestre de 2019, a receita bruta era de 1,4 bilhões. Saltou aí para 1,9 bilhões, o que representa um aumento de 35% no ano contra ano. No semestre anterior era 1,7, então mesmo com relação ao último trimestre, houve um aumento de 13,3%. E isso, obviamente, impactou também a receita líquida, que aumentou 39,8% no ano contra ano e quase 16% aí com relação ao último trimestre. Então, se eu tenho um aumento da receita bruta, eu tenho um aumento da receita líquida, obviamente eu vou ter um aumento também do lucro bruto e do lucro operacional. E por fim, do lucro líquido. O lucro bruto saltou de 276 milhões para 413 milhões, o que representa aí 44%. O lucro operacional saiu de 49 milhões para 155 milhões, um expressivo aumento de 215,7%. E vejam que se compararmos o primeiro de 19 com o último trimestre de 2019, já houve um aumento significativo. E continuou esse aumento, representando aqui um aumento de 60,4% com relação ao último trimestre. E com relação ao lucro líquido, ele saltou de 49,8 para 109,5 milhões, representando aí um aumento de 119% ano contra ano e de quase 31% com relação ao último trimestre. E isso fez com que o EBITDA da companhia aumentasse 136% no ano contra ano e 43,5% com relação ao último trimestre. A margem bruta da companhia saltou de 23,2% para 23,9%, um leve aumento, e a margem líquida saiu de 4% para 6,3%, aumentando aí 2,3 pontos percentuais. Ou seja, números muito bons da Camil.
Com relação à distribuição da receita no Brasil e no exterior, nós temos aqui que a receita líquida no Brasil saltou de 941 milhões para 1,2 bilhões, um aumento de 28,5%, e o lucro bruto saltou aí 31,6% no ano contra ano. Após todas as despesas e o lucro operacional e os impostos, nós tivemos o lucro líquido, que saltou de 30,7 milhões para 68,3 milhões, representando um aumento aí no ano contra ano de 122% e de 13% com relação ao último trimestre. A margem líquida no país saltou de 3,3 para 5,6, um aumento de 2,4 pontos percentuais. A receita líquida saiu de 295 milhões para 518 milhões, o que representa um avanço aí ano contra ano de 75%, e com relação ao último trimestre saiu de 407 para 518, representando um aumento de 27,4%. Então nós podemos ver aqui que a Camil tem realmente investido no produto tipo exportação e não somente focado no mercado nacional. O lucro líquido com relação às vendas no exterior saltou 115% com relação ao primeiro trimestre de 2019 e com relação ao último trimestre de 2019, esse aumento foi expressivo, aí 76,2%. Então o que nós podemos perceber é que trimestre após trimestre a Camil vem renovando máximas aí de receita e lucro. Isso obviamente faz com que a cotação da ação suba e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A margem líquida das vendas no exterior saltou de 6,5% para 7,9%, um aumento aí de 1,5 pontos percentuais. Vamos para as despesas agora. Com que a Camil tem gastado o seu faturamento? Bom, as despesas saíram de 1,1 bilhão para 1,5 bilhões, um aumento de 32,5%, e principalmente aqui focado no custo de vendas e serviços, ou seja, o custo embutido para que o produto seja vendido tanto a nível de supermercado ou restaurantes e em demais empresas. Esse custo com vendas e serviços é o que foi mais expressivo aqui com esse aumento acima de 10%. Com relação às despesas por natureza, elas saltaram de 1,1 bilhão para 1,5 bilhões, também um aumento aí de 32,6%, e o principal quesito de aumento foi aqui nas matérias-primas e materiais, que saltou aí 42,8%, chegando a 1,2 bilhões. Houve redução aqui nas despesas com serviço de terceiros, quase 18%, aumento com despesa com pessoal, provavelmente aí por aumento de salários. Houve uma despesa muito grande também, um aumento de 60% com relação à energia elétrica, e as despesas com exportação saltaram aí 258%. O que isso não necessariamente é ruim, mostra que a Camil está empenhada em atender o mercado internacional, principalmente na América do Sul. Bom, com relação às dívidas, a Camil tinha 445 milhões em dívidas focadas em empréstimos e financiamentos no primeiro trimestre de 2019 e esse valor saltou para 1,6 bilhões, um aumento aí de 278%. A dívida de curto prazo, então, aumentou 225%, saltando aí de 539 milhões para 1,7 bilhões, e a dívida de longo prazo caiu 12,4%, chegando a 1,3 bilhões. Tendo a empresa como dívida bruta hoje 3,04 bilhões, o que representa um aumento de 50% no ano contra ano. Entretanto, a disponibilidade de caixa saltou de 965 para 1,8 bilhões, o que faz com que a Camil tenha uma dívida líquida aí de 1,1, quase 1,2 bilhões, o que representa somente um aumento aí de 13,2%. Mas aí você pode pensar, nossa, ela deve R$1 bilhão, é muita coisa. Mas a gente tem que prestar atenção no indicador que eu gosto muito, que é a dívida líquida por EBITDA, que é a geração de caixa operacional da companhia. Basicamente, esse indicador fala em quanto tempo a empresa pagará sua dívida. E a Camil tem mantido estável aqui entre 2,2 e 2,3 anos. Então basta aí 2 vezes a geração de caixa operacional da companhia, tendo trimestres bons, e ela será capaz aí de pagar a sua dívida, que ela é de curtíssimo prazo, a mais alta delas, né? Então 1,7 bilhões vencem em 2021. Em 2022 tem 426 milhões, em 2023 apenas 91 milhões, e aí se segue em valores inferiores. Então a Camil, liquidando essa dívida aqui de 1,7 bilhões, lembrando que ela tem 1,8 bi de caixa, ela consegue aí diminuir em muito a sua alavancagem para os próximos trimestres e para os próximos anos. Com relação ao CAPEX, que é parte das receitas da empresa focadas para investimento e aumento de infraestrutura, aquisição de outras empresas, enfim, é um capital utilizado para promover uma alavancagem operacional da empresa e expansão de seus resultados. Esse valor em muito tempo ficou entre 2,8% e 2,5% e agora cai para 2,4% das receitas da empresa. Já foi menor, já foi por base de 1,9%, de 1,7%,
a empresa aí segue fazendo investimentos. Então vejam aqui que o CAPEX era de 29,9 milhões, passou para 31 milhões no quarto trimestre de 2019 e agora foi de apenas 19,2 milhões, o que representa uma redução de 35,7%. Houve uma maior imobilização do caixa aí para capital de giro, né? Muito provavelmente em virtude da crise do coronavírus. Saiu de 28 milhões, pulou para 430 milhões e agora está em 419 milhões, que representa um aumento aí de 1.396% com relação ao primeiro trimestre de 2019, mas já uma redução de 197% com relação ao quarto trimestre de 2019. Mas será que a Camil é uma empresa boa para investir? A gente tem que focar em alguns parâmetros muito importantes. O primeiro deles, eu gosto aqui de avaliar a evolução da receita bruta trimestre por trimestre. A gente pode observar que há uma tendência crescente das receitas da empresa, tanto na base trimestral quanto na base anual. Então, nos últimos 12 meses de 2019, a receita bruta anual foi de 6,2 bilhões, muito acima das 5,5 bilhões de 2018. Isso se reflete em outros indicadores da empresa. Eu trouxe aqui também do site Fundamentei, a gente pode observar que desde 2016 a empresa tem um aumento substancial no seu patrimônio líquido, e isso é muito bom. Também nós temos um aumento da receita líquida, um aumento aqui do EBITDA, mantendo constante na casa dos R$400. Lucro líquido da empresa sem prejuízo. Margem líquida mantida constante. ROI acima de 10%. Mantém boa quantidade de caixa. Tem uma alavancagem que não é muito grande. Até 3 dívida líquida por EBITDA, para mim, é um valor ok. E distribui dividendos também. E por ser uma empresa que tem um patrimônio líquido crescente, uma receita líquida crescente, obviamente isso vai se refletir na cotação da empresa. Então nós podemos ver aqui que a Camil ficou muito tempo congestionada nessa região aqui de R$ 8,50 e R$ 6,00, mas a partir de 2019, quando as receitas aumentaram, o lucro começou a aumentar, ela começou a fazer aquisições, hoje a empresa está no seu topo histórico. Então, de base dessas informações, você aí está apto para começar a fazer a sua análise também para saber se a Camil é um ótimo investimento ou não. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também se inscreva no canal. Traga um ou mais amigos e divulgue esse vídeo para outras pessoas que querem investir na Camil ou querem aprender mais sobre resultados de empresas. Escreva aí nos comentários quais empresas vocês querem que sejam analisadas aqui no canal também. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!